Chega junto que eu vou lançar a braba. Imprensa europeia revela a proposta do Flamengo ao atacante francês Anthony Martial, sem clube, para o lugar de Pedro. Jogador foi avaliado por diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, e irá passar por cirurgia e ficar fora da temporada. Diretoria faz reunião de emergência no Ninho do Urubu para avaliar nomes no mercado e também saber o parecer de Tite. E a última palavra é do treinador. E aumentam os rumores de que o Mengão possa entrar na briga pelo holandês Memphis Depay. O diretoria aciona garantia financeira e causa prejuízo ao Corinthians, que devia 8 milhões ao Mengão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Já estou a caráter aqui para o casamento do Guilherme Flazoeiro. Tô até atrasado, cara, que eu tava ancorando a apresentação do Alexandre, agora tô correndo, né, para não chegar atrasado ao casamento. Mas vamos com tudo, e mesmo sem poder usar o manto do Mengão, arranjei alguma forma de estar de rubro-negro, né? Vestir o rubro-negro não tem para ninguém, né? Mas o Flamengo, que até acionou, né, emitiu uma notificação ao Corinthians, também ao Internacional, pelos atrasos dos pagamentos das parcelas, respectivamente, do lateral direito, Mateuzinho, e do volante, Thiago Maia. O Flamengo conseguiu acionar a garantia financeira, que foi colocada pelo próprio Corinthians em caso de atraso de pagamento, até porque já é o terceiro atraso. As duas primeiras parcelas, totalizando 4 milhões de reais, né, o Corinthians já pagou atrasado, né? E aí foi o que teve que acionar também, teve que notificar, ó, vocês estão atrasando, e tinha esquecido. Aí agora a mesma coisa, né? Só que são 8 milhões de reais a parcela. O que o Flamengo fez? Acionou a Brax, que tem uma parceria com o Corinthians na exploração da publicidade estática da Arena Itaquera. Há um contrato que é muito parecido, uma parceria que é muito parecida com o Flamengo, para a exploração dos painéis de LED no entorno do gramado do Maracanã. E com isso o Flamengo acionou direto a empresa, que ao invés de repassar os valores ao Corinthians, vai passar ao Flamengo. E aí fica aqui. Inclusive o Flamengo já antecipou as demais parcelas também. E acionou também uma cláusula dentro do contrato de transferência do Mateuzinho de uma multa de 20% em caso de atraso de salário, totalizando 17 milhões de reais. Vale ressaltar que o Flamengo, que tinha entrado em um acordo com o Corinthians para a transferência definitiva do Mateuzinho por 4 milhões de euros, ou equivalente a 25 milhões de reais, portanto. E aí o clube paulista, que já está com a corda no pescoço, fica com um baita prejuízo ainda maior, né? Com a retenção dessa receita, desse repasse por parte da Brax, que explora a publicidade estática de vários estádios pelo Brasil, das séries A e B. Mas lamentável, né, que o Flamengo tenha que recorrer a isso, né? Pelo amor de Deus, né? Um clube do tamanho... Cara, eu falo isso com pesado, o Corinthians, que é o Corinthians é um baita clube, cara. E, tá passando por uma situação dessa por conta da péssima administração, né, de sua gestão. Isso é brabo, né? Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E agora entrando na situação do Pedro, né? O jogador que, lamentavelmente, ontem acabou sofrendo uma entorse no joelho esquerdo, foi submetido a exames de imagem ainda pela Confederação Brasileira de Futebol, que constatará a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Desde ontem ele está com a perna imobilizada e hoje o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, foi até a residência do atleta para avaliá-lo. Com a ruptura, é quase certo que o Pedro terá que passar por uma cirurgia. E passando pela cirurgia, ele vai precisar de pelo menos 10 meses para se recuperar, ou seja, já está fora da atual temporada e ainda perde o primeiro semestre de 2025, lamentável para o jogador de 27 anos, que vivia até o presente momento o melhor momento de sua carreira, né? Mas o Flamengo já está se movimentando no sentido de, já que tem essa perda técnica que é irreparável, né? O Flamengo vai tentar pelo menos compensar a perda financeira. Flamengo que vai acionar a FIFA, ou já acionou a FIFA, no sentido de que existe um programa de proteção aos clubes, justamente para esse caso, de que um de seus atletas, ou mais de seus atletas, a serviço das respectivas seleções, eles sofram algum tipo de lesão grave e dessa forma fiquem por longos períodos fora de seus clubes. Dessa forma, existe um fundo para cada clube não superior a 7 milhões de euros anuais
para ajudar a pagar o salário do atleta, né? 7 milhões de euros dá algo em torno de 45 milhões de reais. Como o Pedro, ele recebe algo em torno de 15 milhões de reais anuais, né, no Flamengo, então esse valor é suficiente para bancar o atleta. A partir do momento que o clube aciona esse mecanismo, que gera alguma burocracia, parece que você tem que esperar 29 dias a partir da lesão do jogador. Você tem que emitir os laudos e tem que repassar e ir na avaliação. Essa avaliação sendo positiva, havendo autorização, portanto, o Flamengo está contando também com o apoio da CBF, né? Para que a CBF agilize essa situação. E aí o Flamengo, portanto, vai deixar de pagar o salário do Pedro durante o período em que o atleta estiver afastado. O que é benéfico, porque isso dá mais fôlego para o Flamengo se lançar ao mercado para tentar a contratação de um outro jogador para compensar a ausência do Pedro nessa situação emergencial. Lógico que se isso for o desejo da diretoria em conformidade com a comissão técnica. Inclusive, nesta tarde, acontecendo uma reunião de emergência com a presença do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, e o técnico Tite. Primeiro, para avaliar a situação do Pedro, no parecer que será dado pelo diretor médico do clube, Dr. Márcio Tanuri. Depois, para avaliar as opções dentro do elenco atual. O Flamengo que tem o Gabriel Barbosa, que encontra-se em péssima condição técnica, né? Tem o Carlinhos, que até agora não conseguiu convencer como substituto imediato do Pedro. Ainda tem o Bruno Henrique, que embora seja ponta esquerda, sabe jogar de centroavante, mas também não passa por um bom momento. Então, dentro dessas opções, haverá avaliação, sem contar que o Carlinhos, por exemplo, não pode disputar a Copa do Brasil, ou seja, há uma série de impedimentos, né, que acabam colocando essa necessidade da contratação. Eu vejo como necessidade da contratação de um jogador para a posição, mas tudo vai ser feito em conformidade com a comissão técnica. Caso, na avaliação do Tite, haja necessidade da contratação de um outro jogador para a posição, aí o grupo vai se debruçar sobre os nomes que estão à mesa de atletas livres no mercado. Somente jogadores nessas condições podem ser contratados após o fechamento da janela de transferências internacionais. Inclusive, vamos trazer aqui dois desses nomes que estão sendo muito especulados no mercado da bola. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E aí o Flamengo, discutindo esses nomes, vai procurar a viabilidade de um deles. Mas, né, vai tudo depender do aval, do crivo do Tite. O Tite é que vai definir se o Flamengo precisa ou não de uma reposição. E vamos combinar, né? Um jogador do porte do Pedro, artilheiro do Brasil, principal atacante do futebol brasileiro, né? O atleta se machuca, qualquer clube vai ter que sair no mercado para tentar contratar alguém, né? Se vira, o Flamengo vai ter que contratar. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E aumentam muito os rumores de que o Flamengo pode entrar na briga pelo atacante holandês Memphis Depay. O jogador que recentemente, inclusive, recusou uma proposta do Sevilha da Espanha, que se manifestou interessado em sua contratação. Ele que também já havia encerrado negociações com o também espanhol Rayo Vallecano. No entanto, ambos os clubes se assustaram com a pedida salarial do jogador, em torno de 3 milhões de reais mensais, o equivalente em euros a 3 milhões de reais por mês. Como o atleta também não quis flexibilizar essa pedida, foram encerradas as negociações com o Sevilha. Ainda um clube da Arábia Saudita e um do México interessados na contratação do jogador. O Corinthians formalizou uma proposta anteontem de 2 milhões e meio de reais mensais por 2 anos de contrato. Memphis Depay, através de seus representantes, ainda não respondeu ao clube paulista, que vive uma expectativa, está até otimista, no sentido de tentar a sua contratação. Mas eu fico imaginando, cara, os caras ofereceram 2 milhões e meio por mês ao Depay e não conseguiram pagar uma parcela de 8 milhões ao Flamengo pela negociação do Mateuzinho, né? E já estão vislumbrando o pagamento do Hugo Souza. O Flamengo tem, abre teu olho, hein, negão? Tem esse negócio de querer parcelar não, hein? Já, ó, tá vendo o que tá acontecendo com o Mateuzinho, né? A cláusula não diz que você vai parcelar. Então, se eles quiserem pagar, vai cobrar à vista 800 mil euros, 5 milhões de reais, pelos 50% do Hugo Souza. Caso contrário, nada feito, nega de pedir perigo e pega o jogador de volta. Mas a situação é essa. Fato é que eu trouxe ontem, antes mesmo da lesão do Pedro, a informação de que o Memphis Depay teria sido novamente oferecido ao Flamengo, no sentido de que, ó, Corinthians ofereceu 2 milhões e meio. Se vocês oferecerem também a mesma coisa, a gente prefere
e para o Flamengo. O jogador prefere o Flamengo no futebol brasileiro. Essa é a verdade. Essa é a informação que eu tenho nas minhas apurações. Só que o Flamengo também, pelo menos antes da lesão do Pedro, não queria pagar os 2,5 milhões. Até tem um jogador, um aspecto interessante, até do ponto de vista de marketing, né? O jogador da seleção holandesa disputou a última Eurocopa, 30 anos de idade, conhecido, um atleta tido como classe mundial, vestiu a camisa de grandes clubes europeus, mas o Flamengo quer pagar menos do que isso, algo mais próximo dos 2 milhões de reais mensais. Se ele aceitar baixar o valor, tem jogo. O problema agora é que ele sabe que o Flamengo tem necessidade de contratar alguém para a posição. Talvez até esse discurso do Flamengo, a gente vai buscar, mas sem desespero. Até para não deixar o jogador com a faca e o queijo na mão. Mas a verdade é que sim, existe essa possibilidade do Flamengo entrar na parada e dar mais uma pernada no Corinthians. A exemplo do que aconteceu com o atacante equatoriano Gonçalo Plata, que será apresentado na próxima segunda-feira. Aliás, a apresentação, trouxemos aqui a apresentação na íntegra do Alexandre e depois a coletiva de imprensa também do Marcos Braz e do Bruno Espíndola. Você que quiser acompanhar, está na íntegra aqui no canal. E amanhã estaremos novamente no Ninho do Urubu para a apresentação do volante argentino Carlos Alcaraz. E a gente conta também com a sua audiência. E o jornalista italiano Fabrício Romano, tido como um dos maiores especialistas da imprensa europeia no mercado da bola, trouxe a informação mais cedo de que o Flamengo teria formalizado uma proposta para o Anthony Martial, o jogador atacante francês que durante muito tempo vestiu a camisa do Manchester United da Inglaterra, até por essa questão física. A última partida desempenhada pelo Martial, né, se eu não me engano, ele nem voltou, né, nessa última situação, né, o jogador teve aí diversos tipos de problemas, né, e parece que a última partida que ele jogou foi no ano passado, vai fazer 9 meses que ele jogou, né, de maneira efetiva, vamos dizer assim. E, sinceramente, até por conta dessa situação, o Flamengo precisa de uma situação emergencial, ou seja, um cara para chegar, já botar a chuteira e entrar e jogar, né? Não é a situação do Martial, vai precisar de um tempo de readaptação e de recondicionamento físico, né? E o Flamengo precisa de um atacante para ontem, né? Mas a situação é essa. Pelo menos que a gente pôde, né, saber da parte do Flamengo é que até agora não foi formalizada nenhuma proposta, nem o Martial, nem ao Depay e nem a nenhum outro jogador. Somente após a reunião que vai acontecer, que está acontecendo nesse momento no Ninho do Urubu, é que o Flamengo vai tomar um posicionamento no mercado ou não. E você, o que acha? O Flamengo tem que ir ao mercado para contratar um substituto para o Pedro? Ou você acha que dá para jogar com o que tem de opção hoje no elenco? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não cesse antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.